Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor pernambucano que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Mais um resultado da Série D do Brasileiro. Petrolina em casa empatou com o CSE em 1-1. Um jogo onde a Fera Sertaneja desperdiçou uma ótima oportunidade de ter vencido a partida. Após um pênalti desperdiçado, começou à frente do placar, permitiu o empate da equipe alagoana. E a partir de agora a gente traz detalhes do que foi esse confronto no Paulo Coelho, no sertão pernambucano. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho, você se inscreve no canal do Anderson Batista. Ajuda demais o nosso trabalho. Deixa teu comentário sobre essa partida e o empate do Petrolina diante do CSE. Além de, claro, deixar o like nesse conteúdo, que vai impulsionar esse vídeo para outras pessoas acompanharem também essa repercussão desse empate do Petrolina diante do CSE por 1-1 jogando em casa. Resultado ruim pelas circunstâncias do grupo. Petrolina estaciona na sexta posição com 9 pontos. Não foi um placar que você, como mandante, é algo a se comemorar. E pelas circunstâncias do jogo também, a partida ela estava num nível de transpiração alto, as duas equipes se dedicando muito à marcação, com muitos problemas técnicos, é bem verdade. Tanto o CSE como o Petrolina não foram equipes que trocaram tantos passes, que buscaram jogadas de efeito, foram equipes mais ríspidas de contato e buscando a cada momento, a cada instante, um espaço de campo para tentar trabalhar. O Petrolina, por característica, não é uma equipe de moldes ofensivos. O time de Alisson Dantas é um time da velocidade, é um time de jogar de maneira vertical. E se mostrou assim, já vem se mostrando desde as primeiras rodadas da Série D. E não foi diferente no jogo de hoje, diante do CSE em casa. E o placar de 1-0 logo aos 11 minutos do primeiro tempo foi circunstancial para que o Petrolina ele pudesse ter mais tranquilidade ao longo do jogo. Um cruzamento do João de Deus, uma cobrança do escanteio e o Maílson, que tem se protagonizado como um zagueiro artilheiro dentro da área. Foi assim até na vitória do Petrolina lá em Aracaju diante do Sergipe. Ele acabou colocando a equipe do Petrolina em vantagem, e dando à Fera a condição de chamar o CSE para o seu campo. Até porque com 1-0 de desvantagem, os visitantes teriam que se expor um pouco mais. A maioria das tentativas da equipe do CSE foram com o atacante Edinho, principalmente pelo lado esquerdo de campo. Finalizações onde o atacante da equipe do CSE não teve felicidade. Muita precipitação na hora das finalizações. E também do outro lado, Petrolina também, com as decisões mal tomadas de Douglas Damasceno. O próprio Acauã também numa partida bem acanhada. Então foi um Petrolina que pelos lados também não teve tantas chances. Everson tentando ali chutes de fora da área, de média distância, para tentar surpreender o goleiro Pedro da equipe do CSE, mas nada que pudesse levar o Petrolina a um segundo gol ainda na etapa inicial. E assim como acompanhávamos o jogo de mais cedo da equipe do Retrô, no segundo tempo a partida ela se tornou mais aberta, as equipes ainda apresentando as mesmas dificuldades técnicas da etapa inicial, mas se atirando mais ao ataque, se permitindo mais dentro do jogo, e com isso tivemos aí chances mais claras, até que o Petrolina chega a uma chance numa penalidade. Um pênalti sofrido pelo Everson, camisa 21, meia da equipe do Petrolina, e foi a chance do João de Deus, que já tinha dado a assistência no escanteio para o gol do Maílson, marcar o seu gol. Ele bate muito mal, bate praticamente no meio do gol e permite a defesa do goleiro Pedro no lance. Com a manutenção do 1-0, a gente percebe que tecnicamente com as alterações, as mexidas feitas pela equipe do CSE, os alagoanos crescem na partida. Eles começam a trocar mais passes, eles começam a povoar mais o campo da equipe do Petrolina. E com isso levam mais perigo à meta do goleiro Alan, que trabalhou mais na segunda etapa do que propriamente na primeira etapa. As principais chances nos pés do Luiz Fernando, do próprio Tarta, de jogadores que estavam tentando aparecer ali na equipe do CSE, que hoje veio ao Paulo Coelho com uma baixa considerável.
É bom a gente levar em consideração que Ibson Melo, que foi um dos destaques da vitória do próprio CSE frente ao Petrolina no jogo do último final de semana, ele ainda não se decidiu se vai se aposentar, ou até mesmo vai ser presidente do clube, ou até mesmo ir para o futebol do exterior. Tem uma história no futebol do exterior, o Ibson Melo, e é um dos destaques do CSE neste ano. 22 jogos, 11 gols, não foi peça ativa, né, da equipe do CSE para o jogo de hoje à noite, e isso desfalcou tecnicamente a equipe alagoana, porque perdeu um cara que estava se tornando, desde o começo da temporada, muito participativo, e fez com que o CSE, né, tivessem essas dificuldades de chegar mais à frente no começo do jogo. Mas com alguns ajustes, né, a equipe no segundo tempo cresceu de rendimento, conseguiu oportunidades melhores ao longo do jogo e conseguiu o empate, né, uma jogada que meio ali ao acaso, uma finalização barra assistência ali do Luiz Fernando, que foi o autor de um dos gols no primeiro jogo. Ele finaliza cruzado, a bola sobra nos pés do Tarta, dele no costado da defesa da equipe do Petrolina, acaba empatando a partida e jogando uma ducha de água fria nas pretensões da equipe sertaneja aqui do estado, né, de uma possível reação dentro do jogo. E um outro ponto que também precisa ser abordado, me chamou a atenção o fato físico da equipe de Alisson Dantas. Para mim foi uma equipe que, até pelo número de substituições, o que é permitido, são 5 mexidas e você, né, pode praticamente alterar meio time em um determinado jogo, mas o CSE, por exemplo, teve apenas 3 mexidas ao longo de toda a partida, enquanto Petrolina, com 5 mexidas, já se mostrava uma equipe que já estava esgotada fisicamente e que, quando viu o crescimento de seu adversário, percebeu-se que foi uma equipe ainda mais retraída na reta final da partida, tentando partir em velocidade com a entrada do Gabriel Cardoso, né, jogador que está aí, né, na equipe do Petrolina e já defendeu as cores da equipe do Santa Cruz, com a contratação do Giancarlo, né, que veio do Londrina, um jogador que reforça a equipe do Petrolina, também entrou na etapa final de partida, mas nada que tecnicamente pudesse acrescentar ao time de Alisson Dantas na busca por uma vitória. Ainda teve ali uma finalização, né, numa falta sofrida pelo Gabriel Cardoso, né, na meia-lua. Um dos zagueiros da equipe do CSE acabou sendo expulso, e na cobrança de falta, muita raiva, muita força do Raikar na cobrança, né, mas nada que levasse perigo à meta do Pedro. 1-1, que não foi um bom resultado, porque, levando-se em consideração a vitória do CSE em casa contra esse mesmo Petrolina, hoje eles arrancaram um ponto, né, jogando fora de casa, jogando no Paulo Coelho, e o Petrolina agora vai tentar a sua recuperação na próxima rodada diante da Juazeirense, né, esse clássico interestadual de duas cidades que estão bem próximas aí, geograficamente falando, Petrolina e Juazeiro. Então o jogo acontecendo no Adalto Moraes, né, uma partida importante nesse primeiro confronto do turno inicial do grupo A4. A equipe da Juazeirense e o Petrolina empataram sem gols no Paulo Coelho. Agora é a vez no Adalto Moraes, né, de quem sabe o Petrolina buscar um bom resultado. A Juazeirense joga em casa diante de seu torcedor e vai ter essa missão de buscar aí um bom resultado, né, para continuar firme na luta por uma das vagas do G4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Para o Petrolina basta essa lamentação, né, das chances desperdiçadas, mesmo sem o primor técnico ao longo da partida, e também desse pênalti do João de Deus, que poderia naquele instante ter dado ao Petrolina os 2-0 no jogo, e ele acabou desperdiçando. A gente sabe que, por ser uma competição muito equilibrada, assim como é a Série C, a Série D também não é diferente. Chances vocês precisam oportunizar, e não foi o que a equipe do Alisson Dantas fez hoje. Além de um jogo técnico abaixo, perdeu esse pênalti, viu o CSE empatar e, né, a moral da equipe, né, acabou regressando diante de um CSE que cresceu e que até na reta final da partida teve chances da virada, algo que também acabou não acontecendo. Estaremos acompanhando os nossos clubes na Série D do Campeonato Brasileiro, momentos de decisão, de definições para vermos os classificados à fase seguinte do torneio. E lógico, o canal do Futebol Pernambucano, o canal do Anderson Batista, estará por dentro de tudo e atualizando o torcedor aqui na nossa plataforma. Um forte abraço a todo mundo, não deixe de se inscrever e, claro, comenta à vontade sobre esse Petrolina 1, CSE 1,
que aconteceu no Paulo Coelho. Até mais, e a gente volta com destaques aqui dentro do canal do Anderson Batista. Até lá!